Entre Mentes, conectando ideias, conectando arte. Estamos aqui com a artista plástica e escritora Ana Pirolo, que vai falar um pouquinho do livro dela, O Galo Azul, e da arte dela em geral. Oi, Ana. Oi. Fala um pouquinho pra gente. Bom, esse aqui é meu primeiro livro, minha primeira publicação editorial, O Galo Azul, onde eu procuro inserir a arte e a literatura, né? Esses dois tipos de vertentes artísticas no mesmo material. É uma história verdadeira, realmente aconteceu, referente à minha infância, a infância da minha família na cidade do Rio de Janeiro, né? E eu espero que as pessoas, pelo menos o que eu estou percebendo, que as pessoas estão lendo o livro e estão gostando da história, né? Está sendo bem recebido? Tá sendo bem recebido. Eu vou ser sincera, eu era meio pessimista, eu achava que eu ia publicar o livro e ninguém ia comprar, mas ele está indo bem. Legal. Em 2 meses, assim, eu já enviei livro para o Tocantins, para Franca, para São Paulo, vou enviar um... Já está abrangendo todo o Brasil. Já. Não, e eu vou mandar um para França, lá para Paris, já está indo um Galo Azul para lá. Então eu acho que a abrangência, a internet, ela está possibilitando fazer com que o Galo Azul chegue em vários lugares, né? Jacareí, São José também. O Galo Azul nasceu de um quadro teu, né? Uma pintura tua. Que tem na sua galeria de arte virtual. Fala um pouquinho da galeria pra gente. Bom, a galeria ela está em funcionamento desde 2008. Ela no início era uma galeria física, mas aí eu comecei a observar que a galeria virtual, que eu tinha as duas, começou a deslanchar mais do que a física, né? Eu percebi... Mais fácil, né? Ela é mais abrangente. A internet é um meio de comunicação que permite que você gere o conteúdo e ainda faça esse conteúdo ser bastante extenso, bastante abrangente, né? Aí eu comecei a observar que a galeria virtual estava dando mais retorno, aí eu fechei a física. E o problema da física era o seguinte, era fazer com que a pessoa se deslocasse da casa dela para ir até a galeria. Virtual? O virtual não. Com um clique a pessoa acessa a obra do artista, acessa o histórico dele, né? Ela faz comentários sobre a obra, né? Então eu comecei a observar que a virtual realmente era mais interessante. Além das minhas obras, eu tenho obras de outros artistas também. Apenas locais ou nacionais? Não, tem do Brasil inteiro. Eu já tive artista de Portugal, de Moçambique, da Rússia. Legal é conversar com ele. Como que você escolhe assim, os artistas que fazem? Não, aí eu faço uma análise da obra, né? Não dá para colocar todo mundo. Eles mandam um currículo para tipo um portfólio, aí eu faço uma análise, aí eu faço convite para ingressar. Tem artistas que eu já recusei, mas eu nunca fechei a porta. Eu sempre falei, olha, estuda mais um pouquinho isso, estuda mais um pouquinho aquilo, melhora nesse ponto. Ou seja, está ajudando ainda a pessoa. Não, eu nunca falei simplesmente não para o artista. Não, de jeito nenhum. A única coisa é que eu sou movida a um público que sempre está acessando a galeria. Então eu preciso ter respeito nesse público. Então eu não coloco qualquer coisa. Mas o artista, quando ele é recusado, eu sempre dou a possibilidade dele apresentar novas obras para análise. Né? As suas obras são mais em tinta acrílica, né? Sim, é porque eu tenho rinite alérgica, então eu não consigo. Eu sofri muito com tinta óleo, apesar de achar o resultado final assim maravilhoso. Mas depois que eu me acostumei com a acrílica, eu vi que ela pode chegar no mesmo nível do óleo. Na galeria tem que ser o mesmo estilo ou pode ser flores? Aí depende do artista. Eu tenho até fotógrafo, atualmente tem um fotógrafo. Tem uma coletânea de obras de um fotógrafo de Goiânia, Sérgio de Pinho. Então fotografia, escultura, a parte de pintura. Aberto mesmo, abrange tudo. Abrange tudo. A única coisa que eu faço é fazer essa triagem, em função de quem está vendo a sessão da galeria. Né? Quem quiser acessar, qual que é www.galeriaanapirolo.com.br. Aqui o início, né?
Como nasceu Isso, o Galo isso Azul? mesmo. Fala um pouquinho da concepção artística pra Bom, gente. eu como uma boa publicitária, né, sempre faço um rascunho de tudo que eu penso, né, todas as imagens, né. Então isso aqui é um rafzinho da ideia principal, porque a ideia ela surgiu em função de um trabalho escolar do meu filho. Ele tinha que ler um livro e contar uma história. E como eu já tinha mais ou menos rascunhado a história do Galo Azul, eu peguei a historinha, contei para ele, ele gostou, aí eu separei e comecei a fazer um estudo das imagens. Ele participou da feitura. Ele participou do livro, porque então. no trabalhinho que ele apresentou, eu fiz os desenhos e ele pintou. E levou o cartazinho embaixo do braço e apresentou na escola. Legal. Só que eu acabei guardando esse rascunho, né? Aí depois eu pensei, poxa, mas por que eu não posso? Tá tão certinho, início, meio e fim, a história é bonitinha, não sei o quê. Os desenhos estão prontos. Então vamos acertar e sair da livro. Aí que eu fiz? Fiz o rascunho, do rascunho eu separei o texto, do texto eu vi quais as partes que precisavam de imagens, aí eu fiz no papel de fibra de algodão com tinta acrílica, eu fiz cada uma das imagens. Depois fiz o tratamento das imagens, joguei no software, fechei as páginas e mandei para a gráfica. Abre pra gente ver, mostrando, né, o produto final. Aí ficou. Aí, aqui. Ele pequenininho, isso mesmo. O estudo dos ovos, né? E ali está o resultado final, a lâmina, né? A minha preocupação com o livro é o seguinte, como eu fiz a pintura desse material, eu estava muito preocupada com a textura da tinta, né? Porque cada uma dessas imagens tem uma textura. Só que conseguiu perfeitamente. Parece 3D, né? Parece que exatamente. Eu já vi gente que pegou o livro, a primeira coisa que fez assim. Isso aí está perfeito. Fez realmente. assim, né? Então a minha preocupação era essa, né? De mostrar essa textura da tinta, né? Que é a parte mais artística, né? Tá perfeito. Muito legal essa parte. Do livro, né? Aí aqui a junção das imagens, né? Quer ver? São muito belas as pinturas, né? Ficou muito bacana, nossa, assim o resultado final, eu acho que o livro, ele trouxe uma beleza plástica muito bacana, né? O tipo de texto, a imagem, essa coisa o livro nasceu bem do jeito que eu penso que a arte nasce. Você não foi ao livro. Eu acho que também foi uma coisa assim de saudade da infância, saudade do Rio de Janeiro, sabe? Faz anos que eu não piso no Rio de Janeiro, eu sinto muita saudade de lá. Mas aí eu falei, poxa... Esse é o primeiro da coleção, né? Esse é o primeiro. Outros. Sim. Você já sabe título, alguns pra falar pra gente? Tem um que eu tô querendo fazer relacionado ao Maracanã também, que é uma coisa que aconteceu realmente. Eu morei no bairro da Tijuca, né? E só que esse personagem que eu vou colocar, em vez de me colocar como uma menina, né? Eu vou colocar um menino. Um menino. Né? Sempre nessa linha, livro infantil. Sempre, né? Eu acho que o meu segmento, apesar do que eu tenho alguns textos que são para adolescentes, para jovens, adultos, assim. Pode ser que no decorrer dos anos, cada projeto... Varia um pouco, tá? Eu consigo... Não necessariamente será sempre o mesmo número. Mas eu acho que a literatura infantil é a mais, assim, interessante para mim no formato de, na construção da história. Né? Na construção da história, na construção dos personagens. Até casa melhor, até com a arte, é verdade, com a própria arte plástica. Casa melhor, sem dúvida. Então eu acho que a literatura infantil vai ser o meu carro-chefe em função... graças a Deus, eu até comento isso com as pessoas, eu tive uma infância muito rica. As coisas que meus pais me proporcionaram, apesar de morar no Rio de Janeiro e tudo mais, foram coisas assim que depois que a gente fica velho, a gente lembra e fala, nossa, que história bacana. Aconteceu isso comigo, ai que bacana. Existe uma licença poética da realidade, né? Para fazer aqui do Galo Azul. Mas, por exemplo, o fato dele usar uma meia, que minha mãe... Houve uma participação da minha família aqui, na lembrança, né? Por exemplo, eu não lembrava que
eu sabia que o personagem principal tinha recebido uma fraldinha, mas eu não lembrava do que era feita a fraldinha. Aí eu perguntei pra minha mãe, ela, nossa, pesquisar. Foi feita de uma meia velha. Eu, nossa, meia velha. Aí depois veio a cobrança, né? Mas você não colocou no livro que ele ficava dentro de uma banheira para não sujar a casa? Fora da banheira, era bacana ter colocado, né? Aí eu falei, mas mãe, não dá, assim, estendeu a história. Eu tinha uma paixão, assim, pelo Aldemir Martins, né? Grande artista brasileiro. Inclusive, toda vez que eu penso em fazer uma obra, eu sempre estudo as obras dele, o modo que ele pinta, a mistura de cores. E ele tem uma sequência de galos, né? Aí eu lembrei do Pimpolho. Foi ele que fez lembrar do Pimpolho. Eu lembrei do personagem do galo azul. Aí eu fiz aqui o galo azul, depois eu fiz o galo amarelo. Então aí tem esse galo aqui, que agora que faz parte do livro, essa ilustração com o Cristo Redentor atrás. Então já é um outro galo. Eu acho que tem essa história do galo foi em função realmente... O detalhe dos pés dele, que legal. Foi realmente em função dessa admiração que eu tenho pelo trabalho do Aldemir Martins, né? Então, eu sempre acabo estudando um pouco a mistura. E o Aldemir, ele sempre tem essa coisa do movimento da imagem. Realmente, ela é bem... né? Você vê que não é aquele estático, nada. Ele tem um movimento de cores. Torna mais bonito. Né? Aí eu falei, caramba, será que um dia eu vou fazer uma obra... Não assim igual ao do Aldemir, mas pelo menos seguindo a linha. Seguindo a linha de pensamento. Aí deu o Galo Azul. Que é uma belíssima ilustração. Ficou e que tá na galeria, né? Tá na galeria. Tá vendo na galeria. Tá vendo na galeria. O Galo Azul como gravura, essa daqui com Cristo Redentor como gravura também, o Galo Amarelo como gravura. Eu comecei a investir muito nessa coisa de manter a obra original comigo e fazer uma releitura através da gravura, né? Aí é uma coisa que está bem em voga isso, né? Tem gente que utiliza até o próprio computador, né, a arte digital para se criar a gravura, né? Eu já gosto eu já gosto de fazer a obra em si dela. A galeria virtual, a finalidade dela, basicamente, é fomentar a arte e a cultura, né? Fazer com que a arte chegue até as outras pessoas. Só que eu sigo um sistema de trabalho diferenciado no sentido de que eu não faço a comercialização direta das obras. Eu fecho contrato com os artistas e faço a divulgação desses artistas, né? Quando o artista tem dificuldade na comercialização da obra, aí sim ele pode me chamar, mas eu não fecho diretamente isso, né? Eu deixo para que o artista tenha a liberdade de passar o preço dele, tenha a liberdade de embalar a própria obra, possa mandar para o cliente, possa conversar com esse cliente. Dá liberdade total. Nesse ponto, não exijo exclusividade do artista, porque eu sei a dificuldade que é para se vender obra. Então eu tenho artistas que trabalham comigo, trabalham com outras galerias virtuais, né? Eu nunca exigi exclusividade. Quando o artista tem dificuldade na venda, elaboração de preço, como é que eu converso com esse cliente, não sei o quê, aí me solicita a ajuda, aí eu... Se pedir ajuda, você... se pedir ajuda, senão deixa tudo a critério do artista. A função da galeria não é lucrar, a função dela é facilitar com que as obras, né, os artistas cheguem mais facilmente até as pessoas. Tem no site da galeria um artista que entra em contato contigo. Entrei, gostei, sou artista plástico também. O artista ele pode participar da galeria ingressando na adesão anual, no anuário, né? Todo ano eu lanço um anuário, uma coletânea de obras de artistas, né? E eles podem participar das exposições virtuais, que são temporárias, durante 60 dias, ou de eventos sazonais, tipo a Mostra de Arte Virtual. Aí ele pode participar com até 3 obras, né? Ou então a Primavera Arte, que é mais para o final do ano. Então são eventos assim sazonais, né? Essas ideias das exposições virtuais, ter um acervo anual e ter esses eventos sazonais,
são ideias que uma galeria de arte física, ela já utiliza. Né? O que eu fiz foi transformar esses eventos que uma galeria física proporciona para o público em virtual. Então eu sigo a mesma tendência. A ideia da galeria, ela surgiu em função do meu mestrado. Eu fiz um mestrado de ciência da informação, onde se trabalhava a importância da informação, né? Como gera o contexto dessa informação. A informação, ela tem aspectos mercadológicos ou não. Aí eu ficava pensando, caramba, como é que é a informação artística, como é que ela processa na cabeça das pessoas, né? Como é que as pessoas encaram a arte através da informação. Aí, através da dissertação de mestrado, que eu cheguei à conclusão que um dia eu abriria uma galeria. Uma galeria. Aí abri a física, fechei e incrementei a virtual. Mas uma coisa engraçada da virtual é que eu trabalho com uma informação artística, né? Eu não trabalho com a obra física. Né? Você fomenta a arte ali. Então, exatamente, em função disso, né? E dou aula de história da arte e tudo mais. E o que eu procuro passar para os alunos é essa paixão pela arte. Né? Você não precisa entender, você precisa se apaixonar. Né? É importante. Se envolver, se apaixonar. Aí sim você vai buscar informações sobre o artista, a obra e tudo mais. Né? Senão não tem como crescer. Tem que se apaixonar. Então eu acho que desde pequenininho eu sempre tive esse pé na arte ou na literatura. O problema é que ninguém acredita que possa viver disso. Né? Ainda mais no Brasil. Ainda mais no Brasil. Entre mentes, conectando ideias, conectando arte com a grande artista Ana Pirolo, que falou um pouquinho da obra dela pra gente.